Olá, boa tarde, internauta, amigo de A Tribuna Online que está acompanhando pelo Facebook. Estamos aqui com mais um boletim esportivo. Toda semana viemos aqui conversar com você sobre os fatos que acontecem no esporte. Hoje é uma sexta-feira bem movimentada, véspera de final de Campeonato Paulista, com vários assuntos para abordar. E estou aqui com o Ted Sartori, repórter de esportes da Tribuna. Ted Sartori, boa tarde. Sexta-feira, mas a cabeça do torcedor do Santos especificamente já está no domingo, né? Boa tarde, Anderson. Boa tarde a todos os internautas. Realmente, está no domingo. Acho que a cabeça do torcedor do Santos já está no domingo, acho que desde a última segunda-feira. A partir do momento, desde o domingo passado. Acabou, né? O último pênalti da semifinal. Acabou a disputa de pênaltis contra o Palmeiras, o Santos já estava pensando no Audax, né, que é o adversário do Santos nessa final de Paulista. E com um detalhe, né, jogando em Osasco, um alçapão, né? Se a Vila Belmiro, se o Santos se vangloria da Vila Belmiro como alçapão, o Audax também tem o seu alçapão, o Santos que tome cuidado. Esse time do Audax, em especial, Ted, na sua opinião, o que ele traz? Ele tem uma passagem boa no campeonato, assim, eliminou o São Paulo do Corinthians na semifinal. O que ele tem de apresentar de novidade, né? O que poderia ainda surpreender o Santos diante do que já foi mostrado pelo time do Fernando Diniz? Olha, eu acho que a surpresa seria inversa, né? Seria se o Audax fizesse o futebol que outros times fazem, né? Aí ele perderia o jogo, com certeza. Eu acho que a única surpresa que o Audax poderia aprontar é ser mais defensivo do que ele costuma ser. Então, eu acredito que não vai acontecer. Então, no seu entender, se o Fernando Diniz quiser um resultado mais positivo, o segredo é não mexer naquilo que tem dado certo até agora. Ah, com certeza. Eu acho que o Fernando Diniz, ele está se mostrando um técnico absolutamente convicto do que ele pensa, das ideias dele. Se ele vem implementando essa sementinha desde que ele começou no Audax em 2014, se não me falha a memória, se essa sementinha ele foi coerente, convicto com essa ideia, não acredito que numa final de campeonato, o mais importante que seja para a vida do Audax, ele mude o comportamento de uma hora para outra. Tem que manter assim. Agora, em termos de time do Santos, assim, é a 8ª final consecutiva do Santos de Campeonato Paulista, ganhou títulos em profusão do estadual. Pensando com a cabeça do Dorival, assim, o que ele tem que fazer para... qual o trabalho do Dorival nesse primeiro jogo da final? É ir ao ataque, é pensar que a decisão vai ser na Vila Belmiro, vai ser na sua casa, jogar com um pouco mais de cautela, embora não seja uma característica do Santos esse futebol mais defensivo. O que você acredita? Eu acredito que o Santos deve jogar com alguma cautela em Osasco, só que essa cautela também não pode ser muito exagerada, porque isso pode dar espaço para o Audax. O Audax vai insistir, pode acabar fazendo o seu gol, e aí vai complicar muito as coisas na Vila Belmiro. E o Santos, por mais que pense, puxa, vou decidir na Vila Belmiro, não pode pensar só nisso. O Dorival tem que pensar em tentar fazer um resultado, não digo golear o Audax, talvez abrir 1-0 no primeiro tempo, seria o ideal, e de repente para garantir um outro contra-ataque, um 2-0. Acho que o Santos vai usar muito esse expediente do contra-ataque, tentar surpreender essa ofensividade do Audax com contra-ataque. Porque toque de bola as duas equipes sabem bem. Mas o Santos acho que pode tentar surpreender com isso. E um jogo decisivo, né, dois jogos decisivos, é onde se espera que os grandes craques surjam, né? Sim. O Lucas Lima apresentou, de modo geral, um semestre um tanto irregular, algumas poucas partidas realmente boas, mas na semifinal contra o Palmeiras ele se saiu muito bem. Assim, principalmente no passe para o Gabriel. Ótimo passe para o Gabriel. Você acha que esse jogo tem a cara do Lucas Lima? Olha, eu acho que tem tudo para o Lucas Lima brilhar, para o próprio Gabriel brilhar e para o Ricardo Oliveira voltar a brilhar, né? Porque se a gente fala que o semestre do Lucas Lima foi irregular, e realmente foi, o do Ricardo Oliveira não fica muito atrás, não. Se você pegar o jogo contra o Palmeiras, eu não lembro de nenhum lance do Ricardo Oliveira, assim, falando de cabeça, eu não lembro de nenhum lance expressivo do Ricardo Oliveira, e pegando outros jogos para trás, é difícil peneirar alguma coisa. Então, é um jogo para o Ricardo Oliveira aparecer também. Lembrando que ingressos esgotados para o jogo de domingo em Osasco e para o jogo de volta, dia 8, na Vila Belmiro, ingressos à venda a partir de segunda-feira, inicialmente só para o Sócio Rei, né, para a modalidade Sócio Rei. Aquela compra pela internet, o internauta já conhece. O ingresso mais barato de arquibancada R$100, a meia entrada R$50. Entra lá no sociorei.com.br e saiba mais detalhes a respeito. Falando de Santos,
ganhou na Copa do Brasil contra o Santos do Amapá, uma vitória sem muito problema, o adversário era tranquilo, né? Demorou para engrenar, mas nessa segunda parte do semestre do Santos, a Copa do Brasil, o Santos está bem tranquilo. Não, tá bem encaminhado. E agora vai viajar de novo para bem longe, né? Vai pegar um time acreano, ia pegar de qualquer jeito no confronto, porque o confronto era de times acreanos, vai pegar o Galvez, que é um time também desconhecido, mais desconhecido que o Santos do Amapá. O Santos do Amapá era um pouquinho conhecido, o Galvez, confesso que eu não tenho nenhuma informação a respeito, acho que pouca gente tem. Mas o Santos, nesse início de Copa do Brasil, vai pegando um caminho relativamente suave, né? Não sei até quando vai esse caminho suave, mas por enquanto, geralmente não chega a ser uma novidade na Copa do Brasil, mas o caminho do Santos está mais suave do que nas outras oportunidades. A Copa do Brasil já perdeu de alguns anos para cá aquela aura de caminho mais fácil para a Libertadores, principalmente depois da entrada dos clubes que disputam a Libertadores a partir das oitavas. Quer dizer, até a terceira fase o caminho é, de modo geral, um pouco mais tranquilo para todo mundo, só que das oitavas para frente aí tudo pode acontecer. No Santos acho que é isso. Falar do Corinthians, né? O Corinthians que joga na quarta-feira que vem contra o Nacional no Itaquerão, é o jogo de volta pelas oitavas da Libertadores. O empate 0-0 em Montevidéu, vai decidir em casa. Ted, na tua opinião, o Corinthians, esse empate, o Corinthians jogou muito abaixo daquilo que se esperava. Com certeza. Olha, veja só, se o Corinthians tivesse conseguido esse empate contra um Nacional melhor do que o que jogou quarta-feira, porque o time nacional atual não é um Nacional que seja comparável às tradições do futebol uruguaio, não é um Nacional tão respeitável, né? Assim. O próprio Nacional, né? Exatamente. Então, não ganha desde 88 a Libertadores. Exatamente, verdade. E se fosse um empate com 0-0 contra um Nacional respeitável, seria um bom resultado. Mas eu acredito que pelo Corinthians jogou, o Nacional jogou, fez até um bom jogo, deu problemas para o Corinthians. E o Corinthians, apesar de jogar em casa, se prevalece do seu mando, né, no jogo de volta. É uma vitória simples que o Corinthians precisa, mas o Corinthians tem que tomar cuidado, vide o que aconteceu ano passado, né, com o próprio Guarani do Paraguai, que era uma equipe bem menos expressiva do que o Nacional, perdão, e o Corinthians perdeu lá 2-0 e aqui em São Paulo perdeu 1-0, um gol já no final. E o Corinthians que está nesse momento do Audax, que é um clube que o finalista do Paulistão, mas que tem vários jogadores que estão quase de saída, né, com contratos curtos, interesse dos grandes clubes, enquanto o Palmeiras ontem foi revelado o interesse no acerto com o Tietê do Audax. Hoje vendo a informação de que o Corinthians está fechando com outros dois jogadores do Audax, o Camacho e o Bruno Paulo. Fez o primeiro gol lá contra o Corinthians. Você acha que tem essa coisa dos jogadores de times menores para entrar no clube de maior expressão, nem todos funcionam logo de cara? Você acha que o Corinthians vai ter paciência, a torcida vai ter paciência para a entrada desses jogadores? Não? Olha, o Corinthians, aliás, os clubes grandes, né, falando do Corinthians, que é o caso específico da pergunta, mas o Corinthians, eu não acredito que o torcedor tenha muita paciência com um jogador que vem de time pequeno, não. Isso acontece no Santos, isso acontece no São Paulo, isso acontece no Palmeiras e acontece no Corinthians também. Alguns são casos raros, alguns engrenam logo de saída. Como eles vêm de um time em que eu acho que o trabalho do Fernando Diniz talvez se faça sentir, espero que se faça sentir, esse trabalho psicológico que ele vem fazendo no Audax também, além do futebolístico, se faça sentir na saída desses jogadores. Que eles possam, de repente, não taticamente, não, em termos de cabeça mesmo, e sentir menos responsabilidade e tal. Talvez isso ajude, se esse trabalho foi bem feito mesmo, isso talvez ajude os próprios jogadores a engrenarem um pouco mais cedo, mas se eles não engrenarem, eu não acredito em muita paciência. Mas o Fernando Diniz também não permanecer, né? Também tem essa situação. O Fernando Diniz tem proposta de clube da Série A, não se sabe qual, mas... O Mike Gil manda uma pergunta pra gente, um abraço, Mike, que está acompanhando a gente pela internet. Ele pergunta aqui: Corinthians e São Paulo tentaram marcar o Audax no campo de ataque e não conseguiram. O que o Santos pode fazer de diferente para tentar ganhar desse time do Osasco, desse time de Osasco? Olha, é complicado marcar esse time do Audax, porque a movimentação dos jogadores é muito grande. Você vê um jogador na lateral esquerda, daqui a pouco ele já está no meio de campo, daqui a pouco ele está no ataque, ele já voltou para marcar. É complicado. Marcação individual
é complicado. Marcação por zona, talvez, também não dá para marcar muito a distância. E que pesa o grande número de toque de bola, eles não têm medo de chutar de longe, né? Não Isso tem foi medo. comprovado contra o Corinthians. É verdade, não tem medo mesmo. Eu acho que fazer linha de impedimento é suicídio. Não dá para fazer. Eles acham que o Santos vai ter que ter muito vigor físico, principalmente, para correr atrás dos jogadores do Audax. Mas uma tática específica para vencer o Audax em termos de marcação, eu acho que é só vigor físico mesmo, viu, Mike? É verdade. Agora vamos falar do São Paulo. São Paulo que ganhou bem ontem da Libertadores, 4-0 sobre o Toluca, um resultado até certo ponto surpreendente, porque o São Paulo vinha num meio instável e o Toluca fez uma boa campanha na primeira fase, embora tenha vindo bastante desfocado para o jogo do Morumbi. Ontem, depois do jogo, muito se falava da agora a arrancada do São Paulo, ninguém segura o São Paulo. O Bausa, o técnico Edgardo Bausa, fazendo um discurso totalmente contrário, para não, que tem muita coisa a fazer, ainda tem o jogo de volta no México, que está muito certo. O que você acha que o São Paulo, o torcedor são paulino pode esperar desse São Paulo que tem melhorado, mas ainda tem pontos a serem corrigidos? Primeiro, o torcedor são paulino tem que ir devagar com a louça, né, como diria o outro, porque o São Paulo vem crescendo, é verdade, fez um belo jogo contra o Toluca, mas como diz até o Heitor, né, que é o nosso editor de esportes do Jornal Tribuna, ele fala que os times mexicanos são imprevisíveis, e é verdade, eles são bons times, só que você não sabe como contar com eles, entre aspas, né? Você não sabe se eles podem perder de goleada, se eles podem ganhar de goleada. O Toluca ontem sofreu disso. Ele tinha feito uma bela campanha, mas eu não imaginava que o Toluca fosse perder de 4 ontem, porque o São Paulo fosse ganhar, isso não era surpresa. Mas tomar de 4-0 eu não acreditava. Eles honram o slogan da seleção local, né? Que é jogar como nunca e perder como sempre. Justamente. Agora, a diferença, o Toluca tirar essa diferença, é muito complicado. É muito complicado. 4-0, o estádio do Toluca é pequenino, né? Não chega a ser um alçapão, mas é pequenino. Mas não. O Grêmio sofreu lá. Exatamente. Nessa Libertadores o Grêmio perdeu lá no México. É verdade. Mas se a diferença fosse menor, eu até de repente pensei, o Toluca vai querer levar para os pênaltis e tal, mas eu não acredito que o Toluca consiga fazer pelo menos 4-0 para levar para os pênaltis, enfim. Mas o torcedor São Paulino tem que esperar um pouquinho. Esse clima de Libertadores também contagia um pouco o torcedor São Paulino, uma vitória dessa. O torcedor compareceu em ótimo número ontem, 53 mil pagantes. Sim, um belo público. E o Centurion também arrebentou. Compareceu também. Compareceu, né? Compareceu mesmo, né, que não via comparecendo há algum tempo, e com um golaço. Nossa, o São Paulo fez gols muito bonitos, não só pelas conclusões, pelas mas tramas pelas jogadas. Também, né? Vamos fechar esse giro pelos times da capital com o Palmeiras. O Palmeiras só joga agora pelo Campeonato Brasileiro, né? No dia 15 de maio, mas está mexendo no elenco, né? O Cuca tá cuidando de quem sai, de quem chega. Teve a troca nesse meio de semana do Robinho e do Lucas, foram pro Cruzeiro, vieram mais 2 jogadores da Toca da Raposa, e o treinador Cuca parece que tá bem tranquilo quanto a forma do elenco que ele quer, assim, não tem aquela coisa do apego, assim, ele tá desapegado. Né? Quem tiver que sair não vai ter muito choro, né? Não, realmente não. O Palmeiras, tanto é que o Palmeiras tinha 39 jogadores, até agora saíram nas trocas, não conta, porque saíram dois, mas se eu não me engano saíram 2, eu não sei se saiu mais alguém, que fique 37, ele quer trabalhar com um número menor que isso. Ele não disse o número, mas não sei se 30, 29, até que gosta desse número, talvez 30. Tem o Felipe Gabriel também, que rescindiu o contrato. Verdade. Nem jogou pelo Palmeiras, então, não dá nem para contar mas muito. O Cuca realmente ele se mostra bem convicto que o Palmeiras é um time em crescimento, está crescendo eu até falava isso no Campeonato Paulista, que o Palmeiras estava crescendo no momento certo, embora tenha sido eliminado, que esse crescimento não se perca no Campeonato Brasileiro, porque apesar da parada, né, fora da Libertadores e fora do Campeonato Paulista, que esse crescimento não se perca. A tendência é que não se perca, mas a gente nunca sabe. Doutor, agora saindo um pouco dos clubes, vamos entrar na seleção brasileira. Agora há pouco saiu a CBF divulgou a pré-lista do Dunga para a Copa América do Centenário. Exatamente. Vai ser disputado no mês de junho nos Estados Unidos. O Brasil vai tentar o título, né, que não é a Copa América desde 2009, né? 2009. 2009. Então vai tentar esse título que não vem há algum tempo.
Já é sabido que o Neymar não vai disputar a Copa América, né? A CBF parece que não gostou muito da decisão, queria contar com ele tanto na Copa América como na Olimpíada, mas acabou ficando só com o torneio olímpico mesmo. E ela 2007, divulgou... só corrigir. 2007, desculpa, 2007, foi na Venezuela contra a Argentina. 2009 foi a Copa das Confederações. Corretamente. E nessa lista de 40 nomes aqui, tem a presença do Paulo Henrique Ganso. Paulo Henrique Ganso, né, o São Paulino que tem tido umas boas atuações e está nessa lista aqui. O que você achou do... Porque vale lembrar que dessa lista aqui saem 23 que vão efetivamente disputar o torneio. Então muita gente que você cortar as 17 que está aqui fatalmente não vai estar nos Estados Unidos. Mas a presença do Ganso é um voto de confiança do Dunga? Eu acredito que sim, é um voto de confiança do Dunga e talvez um voto de confiança para o próprio Ganso tentar melhorar um pouco mais. Não que ele não esteja bem, ele melhorou muito. Mas é um voto de confiança muito grande do Dunga e o Ganso, ele já entrou numa fase da carreira que é um momento de vai ou racha, entendeu? Em termos de seleção, mais ainda. Ele já entra há muito tempo, já há algum tempo que ele não era convocado, não me lembro agora de cabeça qual foi a última convocação dele, mas é um momento que o Ganso tem que aproveitar muito bem. Embora o Ganso seja um pouco letárgico, digamos assim, em alguns momentos, ele tem que aproveitar muito bem essa chance, caso ele esteja entre os 23, porque outra dessa, não sei se vai ter, não. Se ele for mal, se ele for mantido e formal, eu não sei se vai ter outra, não. Você nota aqui algumas outras curiosidades dessa lista. Você vê um Casemiro que vem se destacando no Real Madrid, né? Também foi lembrado. É um caso incrível o Casemiro, de evolução impressionante. Dizem que o jogador quando vai para a Europa evolui. O caso do Casemiro é quase um caso científico, né? O Rodrigo Caio, de São Paulo, também foi lembrado pelo Dunga. Felipe Anderson, aquele que tinha defeito de fabricação, né? Sim, exatamente. Esse cresceu tá bem na Lazio. Esse é muito boa. Também tá. Ali, bom jogador, boa pessoa também. E do Santos, podemos ter aqueles que vêm sendo convocados com frequência, né? Que são o Lucas Lima, o Ricardo Oliveira, o Gabriel, que foi chamado da seleção olímpica na última convocação, mas com o desfalque do Neymar, o Dunga trouxe ele para o jogo do Paraguai. Exatamente. Foi até a Assunção. Você acha que tem essa seleção da Copa América tem um DNA também um pouco da Olímpica, né? Tem o Dunga, pela lista, realmente o Dunga deve estar pensando nas duas frentes aí, pensando em seleção principal e pensando em seleção olímpica. E falando, você falou do Gabriel, né, dos jogadores do Santos, Ricardo Oliveira e Lucas Lima. Olha, levando em conta esse pensamento, o torcedor do Santos pode se preparar para perder os três aí por um bom tempo, viu? Porque você soma a Copa América, a preparação já começa antes, Copa América demora, e vai demorar um mês. Um mês, que como geralmente demora, porque essa é uma edição especial, né, a Copa América Centenária. São 16 vai demorar um mês. Depois você tem a Olimpíada, muitos desses jogadores vão estar na Olimpíada, alguns, né, vão estar na Olimpíada, e o Gabriel é um deles. Porque eu não acredito que o Dunga tivesse convocado o Gabriel se ele estivesse pensando em Olimpíada. E quando setembro chegar, volta as eliminatórias, então... Exatamente. Já está a convocação, mas para a preparação. Tem pergunta aí pra gente, Ted? Tem uma... Na verdade é um alô, pra gente mandar um alô. Do Fagno Cruz, ele pediu para mandar um alô para a galera de Alphaville. Um grande abraço. Um grande abraço, tem Alphaville acompanhando o Facebook da Tribuna. Mais uma aqui. Agora é outro recado. Recado da nossa direção aqui. Estamos chegando ao final de mais um boletim esportivo aqui no Facebook da Tribuna. Ted Sartori, queria te agradecer pela presença. Obrigado, Anderson. Até a próxima. Né? Obrigado a você, internauta, por acompanhar a gente mais uma vez. Voltamos na próxima semana com mais conversa, com mais futebol para discutir com vocês. Forte abraço, bom final de semana.